A sintaxe do sucesso. Como pensar e agir na ordem certa. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e assina o sininho das notificações e vem comigo para mais uma reflexão sobre mentalidade e fé aplicada à vida real. Porque aqui a gente governa a mente, organiza o tempo e prospera com Deus no centro. Então, hoje eu quero te motivar, não quero te motivar, eu quero fazer você pensar. Isso mesmo. Porque talvez o que esteja travando os teus resultados não seja a falta de esforço, nem a falta de fé, nem a falta de competência, muito menos a falta de competência, eu acredito. Talvez seja a tua desordem interior. E isso é muito sério, muito mais sério do que você pensa. Existe uma crença silenciosa que muitas mulheres inteligentes, sim, que têm super capacidade para realizar as coisas, carregam dentro de si. Então, qual que é esse pensamento? Que se eu fizer a coisa certa, do jeito certo, com esforço, vai dar certo. Lembrando que a gente está usando aqui como base para essas reflexões aqui do canal, esse livro aqui, que é o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. E também a Bíblia, tá? A gente está fazendo uma união dessas duas reflexões tão importantes. Então, a Bíblia e o livro do Tony Robbins, eles trazem algo bem desconfortável para nós. Que não é só o que você faz que importa. É a ordem interna a partir de qual você faz. Interessante, né? Então, vou lá. Quando o Tony fala em sintaxe do sucesso, ele não está falando de técnica. Ele está falando de uma estrutura interna. Sintaxe é ordem, ok? É sequência, é hierarquia. É nesse sentido que ele está falando. Então, ele está falando que a gente vem o pensamento, a emoção, a fisiologia, a ação e os resultados. Sobre isso que ele está falando. Quando essa ordem está quebrada, o resultado pode até vir, mas ele cobra um preço muito alto. E a Bíblia também fala sobre isso. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso não é poesia, é governo. Deus não age no caos, ele age na ordem. Quando essa ordem é violada, o desgaste começa a aparecer. A raiz do cansaço está aqui. A maioria de nós mulheres não está cansada porque faz demais. Ela está cansada porque ela vive invertendo essa ordem. Tá aí pensando, refletindo? O que é isso? Age antes de pensar. Decide antes de sentir paz no coração. Produz muito, mas sem estar alicerçada no seu propósito real. Isso cria uma vida bem funcional, mas que ela não consegue sustentar por muito tempo, ela é insustentável. Lembra do primeiro capítulo do livro, que é onde fala sobre a riqueza dos reis, que daí a gente transformou para a nossa linguagem para a riqueza das rainhas? Vamos lá para esse viés. E o que as rainhas têm de diferente? O que elas têm de diferente é que elas não vivem no improviso emocional. Elas sabem que pensamento confuso é igual a emoção instável. Emoção instável gera ação desordenada. E ação desordenada gera culpa, pressa e exaustão. Por isso que as rainhas pensam antes de agir. Não por medo, por sabedoria. O centro de toda essa questão que a gente está trazendo aqui está também em Provérbios. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que fala o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Fonte define fluxo. Se a fonte está confusa, o que sai também sai confuso. Não adianta nada você ter aquela agenda organizada, agenda colorida que eu falo para você, mas se o teu coração está desorganizado. Por isso que o protocolo Tempo com Propósito começa primeiro no coração, depois ele vai para a mão na massa. A Bíblia diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Tem que pedir sempre para ele dirigir. Planejar sem direção
divina gera produtividade sem paz. E agora eu quero te perguntar, fazer uma pergunta, mas eu quero que você seja muito sincera com você mesma. Antes de agir, você costuma perguntar essas duas perguntas aqui para você que eu vou fazer? Isso é urgente? Ou isso está alinhado com o meu propósito? Isso que eu vou me desgastar muito para fazer? Porque urgente passa e alinhamento sustenta. A grande confusão da modernidade está na questão de que nós fomos ensinadas a valorizar a ação, admirar a velocidade, a correria, confundir movimento com progresso. A gente foi meio que treinada para isso. Mas nem todo movimento é avanço. Às vezes é só deslocamento, mas sem direção. E como que a gente pode viver essa espiritualidade madura? Então, espiritualidade não é fazer tudo em nome de Deus. Credo, Mara, o que você está falando? É diferente. É discernir a ordem de Deus. Jesus não fazia tudo o que podia. Ele fazia o que estava alinhado ao que o Pai pedia. Isso é a sintaxe espiritual que a gente falou lá no começo. E como que a gente aplica, Mara, isso na nossa vida real, pro dia a dia? Para nós que somos mães, empresárias, esposas, líderes. Então eu vou trazer esse conceito para você. Antes de você dizer sim, você se pergunta, tá claro isso na minha mente? O meu coração tá em paz para esse sim? A minha consciência tá tranquila para esse sim que eu tô dizendo? E se a resposta for não, é porque a ordem tá errada. E para fechar, vamos fazer uma reflexão bem adulta e responsável? Talvez você não precise de mais foco. Talvez você não precise de mais força, nem de mais produtividade. Talvez você só precise reorganizar o teu interior, teu coração, porque o sucesso sem ordem vira peso. E a gente tá quase chegando aqui no final, e chegou o momento da nossa declaração de hoje. Então respira fundo, vem comigo e declara. Eu escolho respeitar a ordem, pensar antes de agir. Eu decido sentir antes de decidir e confiar que Deus sustenta o que nasce alinhado. E para finalizar de uma vez, a gente vai para a nossa oração. Vamos orar juntas? Feche seus olhos e vem comigo. Vamos lá? Senhor meu Deus, me ensina a respeitar os teus tempos, a tua ordem. Livra-me da pressa, a pressa que não vem de ti, da produtividade vazia, das decisões que nascem do medo. Que a minha vida flua, mas flua da tua sabedoria e não da minha ansiedade. Amém. E se esse vídeo te fez pensar um pouquinho mais do que te motivou até aqui, então ele cumpriu com o propósito dele hoje. E o que eu quero pedir para você? Compartilha com uma outra mulher que está fazendo muito, está na correria, mas que precisa reordenar o seu interior. Porque aqui a gente governa a mente, organiza o tempo e prospera com Deus no centro. Porque aqui a gente renasce juntas.